Fala galera, mais um vídeo de Spark no PySpark para análise de dados. Hoje o tema são agregações. Agregações tá para os dados como o Coringa tá para a engenharia de software. O Coringa são as soluções que se aplicam em vários cenários. Quando a coisa aperta, é o que o pessoal usa. E tem algumas complicações que nem ali o Coringa do Batman. A gente vai passar por algumas delas, os exemplos que eu tenho aqui. Mas basicamente, e para variar, o Spark vai se inspirar ali no SQL, a gente tem duas funções principais de agregações. E agregações, o nome já sugere o que faz, mas vai olhar para o nosso conjunto de dados. Aqui eu fiz um exemplozinho para a gente explorar as possibilidades e e fazer realmente um conjunto ou explorar um conjunto representativo dessas informações. Então, quais são as possibilidades? O Group By, que é um método derivado do DataFrame. Então, o objeto DataFrame tem essa opção do Group By, que ele vai ser realmente um agrupamento. Ele vai sumarizar os dados, vai resumir a partir da informação da coluna especificada. No exemplo, isso vai ficar bem mais visível, mas qual é a limitação dele? Ele só faz isso. Ele precisa de uma função agregadora para fazer sentido no agrupamento. Tem outro vídeo que a gente fala dos tipos do Spark, que a gente fala do Grouped Data, que é o resultado do Group By. Daqui a pouco também eu vou repaginar isso. Mas a situação do Group By é essa. Ele agrupa os dados, o pessoal vai lembrar aí da estatística, do sumário estatístico, que vem a média, a mediana, máxima, mínima e outras informações. O Group By serve para isso também. E ele tem essa função. Ele vai reduzir se os dados tiverem repetições na coluna especificada, e ele precisa de uma função agregadora para fazer sentido para o agrupamento. Já para o caso de uso dele, é justamente essa sumarização dos dados, o agrupamento, quando precisa de agrupamento para a situação, e para uma cardinalidade pequena. Cardinalidade, falando em inglês, mas basicamente é o quê? Os valores únicos daquela coluna. Group by é famoso por roubar um pouquinho de memória no processamento do Spark. Então, tem que ter esse cuidado no uso dele. A outra função, e essa vai vir da API Window do PySpark, mas também existe no SQL, que é o Partition By. Ele vai funcionar quase que do inverso do Group By. O Group By agrega e depois usa a função. O Partition parte de uma função e vai na partição que aquela função especifica para pegar a medida. Então, o que é que acontece? Também vai ser uma coluna especificada e ele vai encontrar os padrões daquela coluna. Ao contrário do Group By, que reduz o tamanho do resultado, o Partition ele vai criar novas colunas. Isso vai ficar bem claro daqui a pouquinho. E por detrás dos panos, ele vai olhar para todo o conjunto de dados. Ele vai ser uma solução maior para análises complexas, para quando você precisar realmente fazer cálculos, outras medidas que precisam entrar no detalhe das informações, e para quando a cardinalidade for alta. Então, quando tiver mais diversidade dos dados, geralmente ele pode performar melhor. Claro que aqui é uma simplificação, cada caso é um caso. Olhando aqui para o contexto, e aí eu vou mostrar rapidinho, vamos explorar um pouquinho aqui esse exemplo, o que é o Group de Data e qual é a limitação do Group By que eu falei, quanto a necessidade dele, da função. A chamada do Group By é direto do DataFrame, o DataFrame a gente criou aqui em cima, e eu vou tirar a função agregadora, a função que vai estar sumarizando os dados. Se a gente faz isso, ele vai, ele vai gerar o objeto, ele gerou aqui um Group de Data, deixa eu comentar esse display,
Vamos chamar o grouped de F. Vamos tentar ver se o tipo dele a gente consegue ver. Se a gente procura o tipo, tempo que eu não vejo isso, hein? Então, ele gera o objeto grouped data, mas esse objeto por si só não é tão útil. Alguns contextos a gente pode trabalhar com ele, mas ele precisa realmente, além do agrupamento, aqui eu vou só exemplificar mais ainda como funciona o group by, caso seja seu primeiro contato com ele, mas ele precisa de uma função que agregue sentido para aquele contexto. Então, a gente está analisando um job, uma rotina que tem execuções em dois ambientes e o status dessa rotina. O que a gente pode fazer inicialmente é agregar pelo ambiente. A gente vai ter dois ambientes, se a gente olhar a coluna de Envy, e somar eles a partir do job ID, cada execução que aconteceu. Fazendo a agregação, o group by já funciona. Ele vai trazer realmente a contagem por ambiente. Ele diz que houve 5 job IDs para prod, 4 em dev. Aqui a gente confere isso com uma olhada nos dados. Coloquei propositalmente o dataframe pequeno. A gente pode refinar isso ainda agregando também o status, porque a gente tem tanto o ambiente como o status da execução. E aqui ele também traz esse detalhe. Então, execuções de sucesso em prod, com falha, e nos outros ambientes também a contagem do status que aconteceu. Então, ele sumarizou. A gente tinha 10 registros para as N formas que a gente agregar aqui no agrupamento do Group By, ele vai estar sumarizando esses dados. O Partition By, deixa eu comentar aqui, ele vai ser a base para todas as funções de janela. Em funções de janela, vale vários vídeos à parte. É bem interessante, mas também é bem complexo. Mas basicamente é o seguinte: ele vai estar olhando para uma coluna, a gente vai estar particionando a partir do ambiente, e como eu falei, é meio que quase que o inverso do group by, vai partir de uma função para a partição que a gente quer observar aquela medida. Aqui a gente está particionando por ambiente e fazendo a contagem. Então a gente vai ter uma coluna que é a quantidade de jobs por ambiente. Então ele vai olhar os ambientes diferentes e vai trazer a contagem deles. A gente pode refinar ainda mais essa busca, adicionando na partição o ambiente e o status. Quando a gente faz isso, a gente vai criar um status por ambiente. Então, e perceba que são valores iguais, por exemplo, esses três primeiros registros, porque o ambiente e status é o mesmo. E qual é o sentido disso? No contexto aqui, a gente pode querer entender o número de status relativo ao total, que é justamente aqui já é uma operação que a gente está fazendo a divisão dos status por ambiente pelo total de execuções por ambiente. A gente tem um percentual de execuções com falha e com execuções com sucesso. Inclusive, é normal o Windows e o Group By, em determinados contextos, se complementarem. Aqui a gente podia fazer um agrupamento para pegar, limpar esses dados, já que eles se repetem, né, em vários contextos. E, ao contrário também, depois do agrupamento, olhar a janela. Então, conteúdo bem direto. Aqui é realmente para instigar vocês a procurar sobre o tema. Tem milhões de funções de agregação, milhões de casos de uso para o Group By e para o Partition. E procure botar na caixa de ferramentas de vocês. Para análise de dados é muito importante. Tragam seus feedbacks sobre esse conteúdo, muito importante para momentos futuros. Um abraço.